Então, acho que agora está gravando, tudo beleza. Vou fazer alguns movimentos aqui para testar o áudio, né? Se não está cortando. Aparentemente o áudio não, né? O vídeo, né? Não está cortando o vídeo. O áudio parece também estar ok, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a aulinha de hoje, né? Eu vou retomar alguns pontos do movimento circular que eu acho que ficaram um pouco jogados, vamos dizer assim, da última aula, tá? Então, como é que a gente vai começar com essa parte aí do movimento circular? Primeiro, como o nome diz, né, tá destacado aí, é um movimento circular. Isso diz que a trajetória tem que ser um círculo. Então, eu fiz os eixos coordenados aí e vou tentar colocar uma circunferência aqui nesses eixos, tá? Vou tentar colocar uma circunferência nesses eixos aqui. Então, essa trajetória em vermelho, você vai dizer, você vai imaginar que ela é uma trajetória circular, perfeitamente circular. Tá? Então, a distância, por conveniência, eu escolhi o centro aqui, né? A distância da origem a qualquer ponto da trajetória é constante. Tá? Então, um vetor posição, ele vai determinar isso aqui. Ó. Então, isso aqui é um R de t. Né? Por que é um R de t? Porque, veja, eu vou formar um ângulo, θ de t, né? E esse vetor posição ele vai determinar as posições na trajetória. Então, se aqui é a posição S1, ou S de t, né? Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de posição inicial, S0, tá? Então, essas posições aqui, ó, S0, S de t, né? S1, S2, podem ser descritas também com vetores em relação à origem, R0 aqui, por exemplo, tá? Então, o R ele varia de orientação, o vetor R ele varia de orientação. Ele não varia de tamanho, mas ora ele está apontado aqui, ora ele está aqui, ora ele está aqui, né? Então, o meu vetorzinho ele vai variar de orientação, de acordo com a trajetória. Eu estou escolhendo aqui, por exemplo, o sentido anti-horário, né? Que a trajetória está no sentido anti-horário como positivo. Tá? Beleza? Então, esse meu R de t, ele tem essa característica de não mudar o tamanho, o módulo, tá? Mas ele mudar a orientação. Então, eu posso dizer que o meu vetor R de t, ele é constante em módulo. Tá? O módulo dele, a norma dele é constante. Tá? E o ângulo que ele forma aqui, né, que eu coloquei em verde, também varia. Ora, o ângulo é menor, maior, né, vai aumentando. Então, este ângulo, ele varia. Então, eu posso determinar as posições na trajetória com dois vetores unitários, ao invés de ser o x e y, né? Vamos colocar aqui de roxo, aquelas orientações x que a gente tinha, né? X e y. A gente tinha essas orientações. Eu posso determinar outra forma, né? De sistema aqui de vetores, né? Baseados na orientação do raio, tá? Ou seja, uma orientação radial, por isso que o nome é radial, vem de raio, e uma orientação angular, do ângulo. Tá bom? Então, esses vetores, eles, na verdade, eles têm essa direção aqui. Ó. Eu vou escrever aqui na origem, mas são vetores, né? Então, ó, eu teria a direção radial aqui, acompanhando o raio. Então, esse aqui vai ser meu R chapéu. Tá? E acompanhando o ângulo, e eu orientei aqui anti-horário positivo, né? Eu vou ter um vetor perpendicular aqui, né? Θ chapéu. Tá? Então, os meus vetores, eles podem ser descritos como sendo uma componente radial e uma componente angular. Tá? Então, essa posição aqui na trajetória, essa posição S de t aqui, ó,
Tá? Então, esse ponto ele vai ter um par ordenado associado a ele, que é R, que é justamente o valor disso aqui, ó. Esse aqui é o R, tá? E θ de t. Veja que, como eu já estou escrevendo as componentes, eu só uso os escalares, os valores escalares. Eu poderia escrever o vetor R, vamos escrever de preto aqui, ó. O vetor R como sendo R na direção R chapéu mais θ de t na direção θ chapéu, que determina exatamente esse par ordenado aqui, R θ. Tudo bem? Beleza? Até aí tudo bem, né? Então, eu tenho sempre uma componente radial e uma componente angular. Tá? Uma componente radial e uma componente angular. Por que que eu faço isso? Por que que eu não uso o x e o y? Aí a gente viu na última aula, mas eu vou revisar. Ó, aqui está o eixo x, né? E aqui está o meu r. Tá? E de verde aqui está o meu θ de t. Beleza? Eu não vou desenhar a trajetória, não vou desenhar o y, porque não precisa, porque eu vou explicar agora. Para o que eu vou explicar agora. A componente x de r, tá? O meu x de t aqui, ó, ele é módulo de r cosseno θ de t. Tá bom? Então, ao descrever esse movimento, eu tenho que usar uma função trigonométrica aqui, ó. Uma função trigonométrica. Tá? Então, o x, na verdade, é uma função do ângulo e o ângulo é uma função do tempo. Então, quando eu for calcular a velocidade dessa posição aqui, ó, então, quando eu fizer o v de x, eu tenho que ver a velocidade da cosseno, né? Então, qual seria a velocidade de cosseno? E qual seria a velocidade do ângulo? E multiplicar essas duas coisas, né? Porque é o que eu falei na última aula, esse x de t, na verdade, ele é um x de θ de t. Ele é uma função composta. Tá? E para a função composta, se eu tenho um f como sendo um f de g de x, né? A f' é g', perdão, é f' vezes g', tá? Onde a gente simbolizou linha aí por velocidade da função. Tá? Então, se meu f de x, na verdade, ele é uma função composta, eu tenho que ver a variação de uma função e multiplicar pela variação da outra função. Tá? Mas não interessa a gente ver isso aqui agora. Por quê? Porque eu não sei calcular a velocidade instantânea de cosseno. Mas o que interessa desse raciocínio? Tirar isso aqui, ó. Isso aqui é uma componente angular da velocidade, que a gente simbolizou por ômega. Tá? Então, a minha velocidade, que é tangencial aqui, né? Estava usando o roxo também, ó. A minha velocidade, que é tangencial aqui, ok? Então, o meu vetor velocidade, ele vai ter 0 na componente radial, por quê? Porque aqui é 90 graus, então eu não tenho como projetar este vetor roxo num vetor preto, que é 90 graus, eu não tenho como projetar isso, tá? Ah, professor, usa cosseno, né? Só que o cosseno de 90 é 0, então vai dar 0. E isso significa justamente esse resultado aqui, ó, que o módulo de R é constante. E aqui eu tenho o ômega, que a gente simbolizou aqui por Vθ, né? Que é a variação do ângulo no tempo. Então, a gente definiu o ômega como sendo a variação do ângulo no tempo. Tá? Beleza? Então, muitos livros até nem trazem isso aqui, né? Essa posição. Tá? E a característica
da velocidade ter componente angular é justamente um papel geométrico, tá? Porque você pode definir o raio como sendo um módulo na direção R definida, pré-definida, tá? Mas eu gosto de definir com o ângulozinho aqui, esse par ordenado. Tudo bem? Mas beleza. Então, a gente sabe o que é velocidade angular, que é a velocidade do ângulo, está definido aqui, ó, como que o ângulo varia no tempo, tá? E já sabe descrever os vetores posição e velocidade, em que a componente da velocidade radial ser zero significa justamente que ela não tem componente radial, tá? Poderia existir um movimento em que a componente da velocidade radial é diferente de zero? Poderia, né? Um movimento em que aumenta o raio aqui, assim, por exemplo. Tá? Então, o raio começa pequenininho, só que ele vai aumentando como se fosse uma espiral. Tá? Então, esse caso, eu teria uma componente radial da velocidade diferente de zero. Beleza? Tranquilo? Então, tudo bem. Agora a gente tem dois vetores, né? Vou botar aqui no laranjinha. Eu tenho um vetor nessa direção, que é o R chapéu, e eu tenho um vetor nessa direção, que é o θ chapéu. Mais uma prova aí, ó, visual, né, geométrica, de que a velocidade está na direção angular. Então, esse ômega, ele é a componente que existe da velocidade, neste caso circular. Por quê? Porque a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. E pelo fato dela ser sempre tangente à trajetória, ela só tem direção de θ, ó, que é esse Vθ que a gente está colocando aqui, que surgiu da necessidade de calcular a velocidade desse cara, que é uma função trigonométrica. Tá? Então, esse caminho se tornou um pouco difícil para mim. Eu não sei calcular a velocidade da função trigonométrica, não ainda. Tá bom? Vocês vão ver isso, quem está no primeiro ano vai ver no segundo ano. Não de uma forma elaborada, mas vai ver essa parte do movimento oscilatório lá no segundo ano. Então, não é questão nossa, por enquanto, trabalhar o movimento oscilatório. Tá? Beleza? O que importa é essa componente aqui, ó. Mas existe outra forma de você verificar isso. Vamos supor que aqui eu tenho um pedaço da trajetória. Esse pedaço, ele é formado justamente, deixa eu usar o preto aqui, por um arco de circunferência. Tá difícil desenhar. Vamos lá, agora sim. Tá? Então, isso aqui é R em módulo, só peguei o módulo. Tá? Isso aqui é um Δθ em radianos, tem que ser em radiano. E isso aqui é um ΔS. Né? Esse aqui, vamos supor que seja um S0 e esse aqui o S de T, ou S1, S2, sei lá, S0, S1. Não interessa. Tá? Pela trigonometria, perdão, pela geometria, você tem que o ΔS é o arco de circunferência, então ele é R vezes Δθ. E como a velocidade é ΔS sobre ΔT, eu tenho R vezes Δθ sobre ΔT. Olha quem apareceu aqui, o ômega. Tá? Então, quando eu analiso a trajetória de uma forma escalar, eu também tenho a necessidade de encontrar esse ômega. Tá? Então, a minha velocidade ela vai ser R vezes ômega. Assim como, veja só, assim como existe o S como sendo R vezes θ. Ó, o ΔS é R vezes Δθ, porque a gente pode definir isso aqui. Então, como é que eu traduzo daquela linguagem escalar, puramente escalar, da cinemática, para as componentes necessárias para estudar o movimento circular? É o R. É o R aqui aparecendo.
Tudo bem? Então, a posição escalar é r vezes ângulo e a velocidade escalar é r vezes velocidade angular. Quem é essa velocidade angular? É a componente angular da velocidade. Então, assim, por mais que eu esteja escrevendo em módulo, né, somente a parte escalar, ela tem um significado vetorial, que ela é ser componente da velocidade do movimento, da velocidade vetorial do movimento, da velocidade instantânea. Tá? Mas como a minha velocidade só tem componente angular, eu vou chamá-la de ômega para trabalhar somente com as velocidades e posições angulares. Ok? E aí, a gente entra em um dos movimentos circulares, que é o movimento circular uniforme. Qual é a característica de movimento uniforme? A velocidade é constante, em módulo. Então, o módulo da minha velocidade é constante. Ora, se o meu vetor velocidade só tem componente angular, isso aqui significa que o ômega é constante. Então, eu posso escrever ômega igual a delta θ sobre delta t. Vou lembrar de todos aqueles conceitos de taxa, de variação, inclinação do gráfico, tá? Então, a minha função θ de t, ela vai ter um gráfico que é uma reta. Por que que vai ser uma reta? Porque se o ômega é constante e ele representa a inclinação do gráfico, a única forma disso acontecer é o gráfico ser uma reta. Portanto, a equação para o MCU θ de t tem que ser do tipo primeiro grau. Então, a cinemática do MCU é θ é igual a θ0 mais ômega t, que você já viu isso semelhantemente em S igual a S0 mais V vezes T na parte escalar. E aqui eu estou analisando a componente angular da velocidade, e no caso aqui da posição, né? Que é a posição angular. Como é que eu transformo um no outro? Né? Lembra que tem um fator de R. Então, se eu multiplicar essa equação aqui ó, por R, né? θR vai dar o S, θ0 vezes R vai dar o S0, ômega R vai dar o V. Né? O T é o parâmetro, né? É o tempo. Né? E quando eu multipliquei aqui, já multipliquei o tempo também, né? Mas aí a comparação não vale. Só vale entre as grandezas cinemáticas. O T é um parâmetro cinemático, não é uma grandeza cinemática, né? Ele é uma grandeza, mas aqui ele funciona como um parâmetro. Então veja que essa equação é a mesma do movimento uniforme. Só que agora eu estou trabalhando com o movimento circular uniforme. Então convém trabalhar com as componentes angulares. Só que tem um detalhe. Essa velocidade, apesar de ser constante em módulo, ela muda de sentido. Ela muda de orientação. Então tem que existir uma aceleração para isso. Veja, a aceleração, ela mede a mudança da velocidade. Se a velocidade não muda nem em orientação e nem em módulo, beleza, não tem aceleração, a aceleração é zero. Mas, se existe uma alteração da velocidade em qualquer um desses parâmetros, seja o módulo ou a orientação, ou nos dois, é porque existe aceleração. E a aceleração vai medir isso. A gente vai ver que, na verdade, é porque existe uma força responsável por mudar a velocidade. Né? E a medida dessa mudança de velocidade é dada pela aceleração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, houve alteração da velocidade? Houve. Então, existe uma aceleração para medir essa alteração. No caso, essa minha velocidade só muda de orientação. Então, ela é apenas um fator geométrico. Tá? Ela vai surgir de um fator geométrico do meu problema.
Então, vamos ver como é que é esse fator. Tá? Vou tentar aproveitar esse espaço aqui. Vamos pegar um pedacinho aqui da trajetória. Esse aqui é um pedacinho da trajetória. Tem um R para cá, né? R para cá. Aí aqui vai ser o delta-teta, né? Eu vou ter uma velocidade tangencial aqui, v t mais delta-t. Vou até colocar deltinha teta aqui, porque ele é muito pequeno. Deltinha teta. E tem uma velocidade tangencial aqui, ó. V de t. Tá? Como ΔT é próximo de zero, o deltinha teta também é próximo de zero. Então, eu posso afirmar que essas origens, apesar de estarem desenhadas bem distantes, né, no infinitesimal, elas são próximas. Tá? Elas são próximas. Então, o meu desenho, na verdade, é algo assim. Ó, eu tenho o V de t aqui e tenho o V de ΔT aqui. V de t mais ΔT. Aqui. Então, surgiu um ΔV aqui, ó. Surgiu um ΔV. Deltinha V para cá. Surgiu esse deltinha V por uma questão geométrica de quem muda de orientação. Esse ângulo aqui, ó, é o deltinha teta. Como é que eu sei? Ora, a velocidade ela é perpendicular ao raio. Então, pela geometria, eu consigo descobrir que esse ângulo é deltinha teta. Bom, a gente viu que o arco S, né? O arco S, tá? Esse deltinha S aqui, ele é R, que está aqui, ó, R, deltinha teta. E é algo muito parecido com o que se formou aqui, ó. É como se o ΔV fosse um arco, só que ele é tão pequeno que ele é reto. A gente discutiu isso já na aula de vetores, né? No início da cinemática vetorial. Então, eu posso dizer que, geometricamente, esse sistema aqui, ó, de vetores é parecido com esse do arco. Então, as equações são as mesmas. Então, eu vou dizer que ΔV é igual a módulo de V vezes Δθ. Ó, módulo de R vezes Δθ é o ΔS, é o arco. Aqui, ó, o ΔV está fazendo o papel de arco. Peguei o roxo, mas não deu para destacar. O ΔV está fazendo o papel de arco. E o V, o vetor V, está fazendo o papel de raio. Tá? E isso aqui é em módulo, tá? É em módulo. O tamanho desse ΔV. Vou fazer duas barrinhas, eu estou sempre fazendo duas barrinhas. Tá? Então, esse é o módulo. Só que acontece o seguinte, eu percebo que essa direção aqui, de roxo, do ΔV, é a direção para o centro. Se eu desenhasse na figura, eu ia ver o ΔV para cá, ó. Deltinha V para cá. Ou aqui embaixo, deltinha V para cá. Se eu pegasse outros pontos da trajetória, eu ia ver que esse ΔV está apontando sempre para o centro da trajetória. Por isso que eu digo que o meu vetor ΔV ele é igual a V Δθ na direção radial. Só que o raio é do centro para fora. Esse aqui é o R. E o ΔV é de fora para o centro. Aí tem um sinal negativo aqui. Então, esse ΔV, ele surge na direção radial. E mais, apontando para o centro. Então, esse ΔV ele é chamado de centrípeto. Então, a variação da direção da velocidade é devido a uma aceleração centrípeta somente. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que o módulo de ΔV é igual a V Δθ. V vezes Δθ. Como eu quero saber a aceleração, né? Então, nesse caso aqui, a aceleração radial na direção... Vou colocar só o módulo dela, direção radial, que a gente está chamando de aceleração centrípeta, é
módulo de ΔV sobre ΔT. Tá? Então, esse aqui vai ficar V Δθ sobre ΔT. Mas a gente sabe que isso aqui é ômega, que é a velocidade angular. Então, a minha aceleração centrípeta é V vezes ômega. É V vezes ômega. Beleza? Bom, a gente pode melhorar isso, né? Por quê? Porque o V é igual a ômega R. Ômega vezes R. Então, quando eu substituo isso no lugar do V aqui embaixo, eu vou ter a aceleração centrípeta é igual a ômega R vezes ômega. Então, a aceleração centrípeta pode ser escrita como sendo ômega quadrado vezes R. Da mesma forma, dessa definição, eu tenho que o ômega é igual a V sobre R. V sobre R. V sobre R. Então, se eu substituir essa definição aqui, eu vou ter a aceleração centrípeta igual a V vezes V sobre R. Então, a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Então, normalmente, a gente tem essas duas fórmulas aqui. Deixa eu só usar outra cor. Essa ou essa para aceleração centrípeta. Por quê? Porque ou a gente conhece o V, né, o módulo do vetor velocidade, ou a gente conhece o ômega. Um dos dois. É muito difícil eu conhecer os dois para multiplicar. Muito difícil. Tá? Normalmente, os problemas, eu tenho a informação de um ou de outro. Então, a gente costuma utilizar essas aqui destacadas. Tá bom? Então, veja, o movimento circular uniforme tem aceleração? Tem. É a aceleração centrípeta que só serve para mudar a orientação do vetor velocidade. Então, para o movimento circular uniforme, eu tenho a equação, né, a cinemática dele, que é uma equação angular. Tá? E aqui eu tenho o ômega constante. O gráfico é uma reta, né? O gráfico θ de t é uma reta. Beleza? Tudo bem. Eu tenho o meu vetor posição como sendo r constante na direção, vou até colocar assim, ó, r constante na direção r, mais θ0 mais ômega vezes t na direção θ. Essa é a equação da posição. Né? A minha velocidade ela é 0 na direção r, não tem componente na direção r, mais ômega na direção θ, onde o ômega é constante. E a aceleração, vetor aceleração, é menos, eu vou até colocar aqui, ômega quadrado vezes r na direção r, mas pode ser v quadrado sobre r também, que eu acho que vai faltar o espaço. Por que é menos? Porque ela aponta contra r, mais 0 na direção θ. Ela não tem componente angular. Se ela tivesse componente angular, ela ia alterar a componente angular da velocidade. Tá? Então, lembra que essa componente aqui surgiu por um fator geométrico. Ela surgiu justamente porque a velocidade muda de orientação. Tá? Então, esses são os meus vetores, posição, velocidade e aceleração para o movimento circular. Normalmente, a gente só trabalha com as componentes. Então, veja que assim é muito mais fácil do que trabalhar com aquela componente x e y. Porque x e y era componente cosseno e seno, respectivamente. E eu não sei ainda trabalhar a velocidade de função trigonométrica. Tá? Então, eu vou trabalhar com essas componentes angulares e radiais. Beleza? Show de bola. Agora, eu posso ter um movimento circular uniformemente variado. Tá?
Uniformemente variado. Então, quando eu fizer aquele trabalho todo aqui, ó, esse trabalho aqui, ó, eu não vou ter vetores iguaizinhos aqui, não, do mesmo tamanho. Eu vou ter assim, ó, sei lá, né? Vamos supor que o módulo da velocidade esteja aumentando. Então, eu vou ter um v de t para cá e vou ter um v de t mais ΔT aqui, ó. V de t mais ΔT aqui. E aqui continua sendo deltinha θ. Deltinha θ, né? Isso aqui tudo é vetorial. Só que eu tenho um módulo diferente. Ou seja, vai ter uma outra componente da aceleração que faz aumentar o módulo, neste caso. Poderia se diminuir também. Poderia fazer um vetor menor do que o outro. Mas o que importa, onde que está o ΔV? Está aqui, ó. Esse aqui é o ΔV. Deltinha V, né? Deltinha V. É esse cara. Onde estão os meus vetores de base? Eu tenho o R chapéu para cá, a radial aqui, e tenho perpendicular a ele o θ chapéu. Então, veja que esse ΔV ele tem componente radial, que a gente já sabe. Então, ΔV radial é a aceleração, vai dar origem à aceleração centrípeta. Vou até colocar assim, ó, ΔV sobre ΔT. Tá? E a componente do ΔV angular, se eu tiver aqui, ó, ΔV angular no tempo, que é delta ômega, porque V angular é ômega no tempo, né? Eu vou chamar isso de alfa. Vou colocar isso aqui, alfa, que é a aceleração angular. Então, neste caso, além da componente radial, que faz a alteração da orientação da velocidade, eu tenho uma componente angular, que faz a variação do módulo. O módulo é isso aqui, ó. Isso aqui é a variação do módulo. Esse tamanho, mudou o módulo, mudou o tamanho do vetor. Então, esse alfa, ele está associado à variação do ômega. Componente angular da velocidade. Tá? Então, eu posso definir uma aceleração tangencial da mesma forma lá, ó, R alfa. Eu tinha S igual a R θ e V igual a R ômega. Então, existe uma aceleração tangencial à trajetória, e aqui só serve para tangencial porque a centrípeta está aqui, ó. Tá? Isso aqui é característica da direção de S, né, da direção da trajetória, por isso que ela é tangencial, como sendo R alfa, onde alfa, perdão, é a variação do ômega no tempo. Aí qual é a característica do MCUV? O alfa é constante. Ora, então, alfa sendo delta ômega sobre delta t, eu vou lembrar de tudo aquilo, a taxa de variação, inclinação no gráfico, inclinação do gráfico, tá? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que o ômega é igual a ômega zero mais alfa vezes t, que é parecido com aquilo que a gente já viu, V0 mais AT. No caso aqui, a tangencial, né? Porque não é o centrípeta só faz a mudança da orientação da velocidade, não muda o vetor velocidade em módulo. Muda o vetor velocidade em orientação. Por isso que aqui tem que colocar que é a aceleração tangencial. Tá? Então, beleza. Estamos evoluindo. Aí, eu sei que esse gráfico vai ser uma reta, né? Ômega. Né? Aí vai ser uma reta aqui, bonitinho. Quando eu calculo a área desse gráfico, em um ΔT, eu tenho um Δθ. Aí, quando eu calcular essa área, eu vou chegar aqui, θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t² sobre 2.
que é semelhante àquela S igual a S0 mais V0t mais A tangencial t² sobre 2. Aqui eu tenho que diferenciar o tangencial, né? Porque só vale para componente tangencial nesse caso. A centrípeta não conta. Então, as equações do movimento circular são as mesmas das equações que a gente veio estudando aqui do movimento retilíneo. As equações são as mesmas. A interpretação é diferente, porque agora eu estou trabalhando com grandezas angulares. Né? Então, esse ângulo aqui ele é dado em radiano, ele não é dado em metros. O ômega ele é dado em radianos por segundo, e não metros por segundo. O alfa é em radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, o alfa é radianos por segundo ao quadrado. Então, são grandezas angulares, são componentes angulares do meu movimento. Então, para o MCU, eu tenho o seguinte, ó, R, vou colocar só os pares ordenados, né? R e θ0 mais ômega 0t mais alfa t² sobre 2. V, vetor velocidade, 0 na direção R e ômega 0 mais alfa t na direção angular, né? E a minha aceleração tem a componente centrípeta, né? Menos v² sobre r, ou menos ômega² sobre r, né? Na componente radial, que é a aceleração centrípeta, e alfa, constante, isso aqui para o MCUV, constante no MCUV. Então, só muda as letras, mas as equações são as mesmas. Tá? Então, eu acho que assim a gente fecha melhor, né, a teoria do movimento circular. Tá? E na próxima aula, então, a gente já vai entrar em outro assunto. Essa é a última aula, né, da parte de cinemática para a gente. Tudo bem? Então, até lá.